Você pode se assentar, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a igreja, com os irmãos que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe e fale poderosamente ao seu coração. É uma grande alegria eu poder compartilhar a palavra de Deus nessa casa de oração. A palavra de Deus nesse lugar que em 2006 me recebeu. Eu me lembro que, assim como vários de vocês, eu fazia muitas campanhas em prol de uma libertação, em prol de bênçãos, em agradecimentos também. Eu fazia várias campanhas, eu escrevia nos papeizinhos ali o meu pedido, o meu agradecimento, e me veio muito à memória o quanto a Terça da Esperança foi importante para mim. Que seja também para você um início de uma grande jornada com Jesus, e que Deus te abençoe. O tema da nossa mensagem de hoje é fontes de inspiração para uma vida vitoriosa. Diga comigo, fontes de inspiração para uma vida vitoriosa. Você que está aí com a sua Bíblia, você pode abrir o texto de 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Nós vamos ler o versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. A respeito de fontes de inspiração para uma vida vitoriosa, durante várias situações do nosso dia a dia, diante de vários lugares, pessoas ou tarefas que nos conectam ou que se conectam a nós, se tornam para nós fontes de vida ou de morte. Não existe uma fonte neutra na qual você se conecta. Você que nos acompanha pela internet, tudo que você assiste pela internet, no seu smartphone, no seu televisor, ou ele te abençoa ou ele te destrói. Não existe meio termo quando se trata das fontes na qual nós nos abastecemos, nos inspiramos, nos conectamos. Várias situações podem ou nos fazer bem ou nos fazer mal. Eu trouxe alguns exemplos de fontes para a nossa vida. Por exemplo, whey. Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai ver se ela precisa tomar um whey, precisa melhorar a musculatura, precisa malhar. Se tivesse, já fala para ela. Fala, você está precisando, viu? Deus está falando do seu coração. Se ela não precisa, você fala para ela, parabéns, está cuidando bem do Espírito Santo, do tempo do Espírito Santo. Mas o whey, ele é uma fonte de proteína. Para nós formarmos nossos músculos, não adianta só malhar, se você não alimentar e suplementar direito, faltar proteína, o músculo não produz, vai ficar falhando. Outra fonte de nossas vidas, né? Várias pessoas gostam, ele é o amado ou odiado. Eu sou doido para levar minha esposa para Paris, para tomar um café em Paris, eu acho chique, só que ela não toma café, então não levei. Né? Café, fonte de cafeína. Muitas pessoas dizem que o dia só começa depois de uma xícara de café. Outra coisa, fonte de vitamina D. Fui na endócrina, ela fez uma bateria de exames, passou dos 30, começa a ficar bem esquisito o corpo da gente, né? Começa a faltar uns negócios que sobrava, começa a ter que recarregar com suplementos. Enfim, precisava de vitamina D. E eu tomei por 2 meses, ela passou um por semana, e o que faz? Ajuda o corpo na produção de vitamina D. Você não toma em si a vitamina D, mas ele ajuda o corpo a produzir. Então são fontes na qual eu me conecto, você se conecta, e nós adquirimos algo conectando com essas fontes. E pensando a respeito de fontes para uma vida vitoriosa, eu quero falar de 5 fontes, na qual o texto que nós lemos, você pode deixar ele aberto aí para a gente compartilhar a respeito dele. 5 fontes que nós temos o acesso, que nós podemos ter o acesso. 5 fontes que, se você compreender a grandeza disso, a dependência de Deus disso, o que Deus quer para a sua vida hoje, pode ser uma reviravolta na sua história. Pode ser hoje um caminho de uma linda história com Jesus. A primeira fonte que eu quero falar das 5
é o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. O texto diz, fiquem alertas. Você pode deixar o texto e ir acompanhando. Nós precisamos do Espírito Santo para que a gente consiga ficar alerta. É impossível vivermos num mundo cheio de mentiras, cheios de oportunidades oferecidas pelo maligno, sem a ajuda do Espírito Santo. Nós facilmente cairemos em armadilhas do Satanás. Armadilhas de Satanás para nossas vidas, que sem a ajuda do Espírito Santo, às vezes nós corremos o risco até de achar que é bênção, de até achar que talvez um relacionamento com sexo antes do casamento é bênção, a gente chama de presente de Deus, mas antes do casamento de fato não é. Então a gente precisa do Espírito Santo para nos falar. Eu costumo brincar aqui com os jovens que o crente não consegue nem pecar em paz. O Espírito Santo incomoda. É aquela vez que você faz aquilo e ao mesmo tempo você está fazendo de arrependido o negócio. É aquela vez que você tem uma oportunidade e o Espírito Santo fala para você, não. E aí a gente freia. Essa é uma fonte que a gente pode se conectar. Ele diz, fiquem alertas. Então, para a gente poder fluir nessa primeira fonte, é o Espírito Santo. Em João 14, 16 e 17, você que está anotando, marca esse texto, João 14, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Você tem a oportunidade no reino de Deus de receber o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo da promessa, de ter o Espírito Santo em você, de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, e assim ser selado com o Espírito Santo, e ter esse direcionador, esse guia, esse conselheiro sobre a sua vida. Em Efésios 5, 17 e 18 diz assim, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ele diz no comecinho do texto, não sejam insensatos. Eu fui procurar o que é ser insensato. Ver se isso se identifica com você e por vezes comigo, que age de modo inconsequente. Insensato é sem ter um bom senso de suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado ou irresponsável. Quantas vezes nós agimos de forma insensata? Quantas vezes nós somos insensatos? Às vezes nós nos camuflamos aí, longe do Espírito Santo, queremos ser bravos, durões, queremos ser, sendo que nosso coração sabe o sofrimento que é viver longe da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que não seja insensato e não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez eu falo, a fonte que você se conecta, ela nunca será neutra. Ela sempre vai te fazer ou bem ou mal. Então fiquem alertas com a ajuda do Espírito Santo. Segundo fonte de inspiração para uma vida vitoriosa, diga a palavra. O texto diz, permaneçam firmes na fé. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, como eu vou ser um homem de muita fé? Ou pergunte, como você vai ser uma mulher de muita fé? Pergunta para ela. Vocês também que não estão na internet, pergunte aí para o pessoal, como ser uma pessoa de muita fé? O que veio no seu pensamento? O que veio na sua memória? O que veio para você falar para essa pessoa? Talvez o que a gente entende em ser um homem ou uma mulher de muita fé é frequente a terça da esperança, vá em todos os cultos, vá em todas as células, vá até a tal lugar, lave louça escutando louvor, lave o banheiro cantando para Jesus, faça isso, faça aquilo.
Talvez é uma forma que a gente entende como ser um homem ou uma mulher de muita fé. Mas eu quero levar o texto de Romanos 10, 17. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser a nossa fonte para essa vida vitoriosa. Não tem segredo, não tem outro caminho a não ser através da palavra. Porque se não for através da palavra, eu entendo que é através de mim. Só que na palavra eu vejo que de mim não tem nada de bom, de mim não sai nada de bom. Eu não tenho nada de bom e interessante para oferecer. É Cristo que tem. É o Espírito Santo através de mim. E nós vemos que nós não valemos nada, somos como trapos imundos. Longe de Deus é desesperador. Então, através da palavra de Deus, eu consigo acessar essa fonte de vida vitoriosa. Poucas pessoas, quando compram algo na loja, um eletrodoméstico, algum aparelho digital, algum celular novo, poucas pessoas leem o manual. Certa vez eu ganhei um celular, e aí eu comecei a mexer nele. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Já desligar o outro coitadinho, jogar para o canto, colocar nosso chip e já ligar. E torcer para ter bateria para usar bastante. E a gente já vai usando e nem viu o manual. Por que eu falo isso? Aí com o tempo eu fui percebendo que tinha uns negócios que ele fazia, umas coisas que ele falava sozinho, uns trem que... E eu me senti velho daí. Né? Eu não consigo usar todo o recurso. Você aperta na câmera, tem um jeito de focar, desfocar, tirar foto no escuro, que daí você não mexe, e daí tira uma foto melhor no escuro, não sei como, ele faz captação de luz. E eu falei, não sabia disso. E com o tempo eu vou apanhando, e vou treinando, e vou conseguindo mexer. Mas por quê? Não olhei o manual. Quero falar para você essa noite, Deus que te fez, o seu Criador, Ele fez um manual de vida para você. E o manual é a palavra de Deus. O manual do ser humano, da criação, é a palavra. Não tem vídeo de YouTube, pregador de YouTube, não tem, se não tiver a palavra, vãs doutrinas vão te levar por um caminho de enganação, talvez de distanciamento da intimidade com Deus. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução de justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Só vai conseguir realizar toda boa obra e ser apto na palavra de Deus. Tem no seu smartphone, faça um compromisso de leitura diária. Tem no seu tablet, faça um compromisso de leitura diária. Isso é algo que precisa ser rotina em nós. Ficar assim um dia inteiro sem tomar água, com o calor que está, vai fazer muito mal. Ficar malhando sem suplementar certo, vai ficar fazendo mal. Ficar caminhando uma vida religiosa, longe da palavra de Deus, ouvindo pregações só na terça-feira, e daí você tenta se recarregar para a terça-feira que vem voltar, não vai desfrutar de fato para o que o Criador te fez. Então existe um manual. A palavra de Deus também diz em Salmos 119, 105, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A treva é a ausência de luz, e por vezes nós nos ausentamos dessa luz, por vezes nós vivemos com uma escuridão e um vazio dentro de nós, e às vezes é por isso que você não consegue dormir, às vezes é por isso que a insônia é tua companheira horripilante durante as noites, e daí você acha que você tem que ir no médico, você acha que você tem que tomar remédio, você tem que isso, você tem que aquilo, e a sua vida está tão boa, talvez financeiramente você nunca esteve tão bem, mesmo depois de um cenário tão caótico, você aproveitou oportunidades, passa e virou e está bem, de repente seu casamento nunca teve tão sem briga quanto agora, mas parece que está no meio de trevas, porque eu falo, a única coisa que traz luz a nós, um discernimento é a luz da palavra, a palavra é lâmpada para o nosso caminho, sem a palavra não há como a gente ter um entendimento do que é de Deus e o que não é, um direcionado daquilo que é Deus para nós.
Então faça da palavra a sua também fonte de inspiração. Então, além do Espírito Santo, além da palavra, a terceira fonte de inspiração, Jesus. Jesus, ele é, para mim, a grande fonte de inspiração. E o texto diz, mostrem coragem. Diga, mostrem coragem. Jesus é um grande referencial de um homem de coragem. Em um mundo com tanta ausência de referencial de homem, em um mundo com tanta ausência de referencial de paternidade, em um mundo tão ausente de um referencial de um homem de coragem, olhe para Jesus. Jesus, ele é o homem de coragem perfeito. Jesus, ele é o homem que não erra, é o homem que não abandona a família, que não abandona a causa, que não abandona o indefeso, o perdedor, o pecador. Jesus é o homem de coragem. Olhe para Jesus. Talvez o seu pai não foi o homem de coragem, não te protegeu e não te protege como você gostaria. E por isso, quando a gente fala de olhar para Jesus e ver em Jesus um homem de coragem, isso se torna um abismo impossível de você imaginar, porque você nunca viu um homem de coragem. Talvez seu marido, seu amigo, seu irmão não é um homem de coragem. E eu quero falar para você, olhe para Jesus, siga Ele, um homem de coragem. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 31:8, o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, e Ele será contigo, não te deixará e não te desamparará. Não temas e não te espantes. É garantia da palavra de Deus. Também diz em Marcos 6:49 e 50, mas quando eles o virem andar sobre as águas, pensaram logo que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, Jesus diz, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Portanto, tenha Jesus como um homem de coragem e um referencial para a sua vida. Outro ponto, outra fonte de inspiração para uma vida vitoriosa é o Pai. Diga, o Pai. O texto diz, sejam fortes. Eu compreendo através da palavra de Deus que a única forma de eu ser forte de verdade, em um mundo com tanto padrão que te exige, um mundo com tanto exemplo estranho para você, um mundo com tanta vez que quer te consumir cada vez mais, e agora você tem que ser magro, e agora você tem que ser barriga negativa, não, agora a moda é loira, não, agora a moda é careca, não, exige demais, chega a hora que a gente não tem mais força para viver. A fonte em Deus, Ele abre mão de todos esses padrões. Como diz em Neemias 8:10, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Nós começamos a compreender de que de fato alegrar a Deus é o que me faz forte. De fato alegrar o coração do meu Pai e Criador é o que revigora a minha força. É o que me traz ânimo para viver. É o que traz uma vida além de existir. A vida é muito além de você acordar, pagar a conta, trabalhar, brigar, tentar não brigar em casa e dormir de novo. E acorda, paga a conta, tenta não brigar em casa. Eu falei, a vida de filhos de Deus, amados do Senhor, é muito além disso, é contagiante quando nós entendemos que Ele é a fonte da nossa força. Também diz em Isaías 40:29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Ele é a fonte de força para a sua vida. E por fim, o amor. O amor, diz o texto, façam todas as coisas com amor. Quando nós não fazemos as coisas com amor, quando a jornada com Jesus proposta não é cheia de amor e do transbordar do amor de Jesus, as coisas ficam pesadas. Cuidar de pessoas se torna pesado. A nossa rotina religiosa, meu Deus, ir para a igreja e ficar lá 1 hora, é pesado. Mas quando nós temos o amor e nós transbordamos o amor, o cenário muda. Eu tenho experimentado desse transbordar de amor e tenho visto muitas pessoas se posicionando e sendo renovadas por fazerem as coisas com amor. Um pai só cuida do seu filho porque ele ama, porque o filho não tem benefício nenhum para oferecer pai.
Ele só caga, chora, faz cocô e pede mamar. Nem sabe pedir, né? Chora, grita, aí você tem que adivinhar o que é. Mas o pai, por amor, ele serve, ele dedica, sem retorno nenhum. E por que você acha que com Deus é diferente de você? Com Deus ele não é diferente de mim. Eu não tenho nada de bom para oferecer. Mas Deus, por amor, ele cuida de mim. E se Deus não poupou o bem mais precioso, por amor a nós, nós devemos também não poupar aquilo que temos por amor ao próximo. Para o cumprimento do mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, só é possível com amor. É para isso que nós fomos chamados. 1 João 4,8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em Provérbios 10,12 diz: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O amor é fundamental para uma vida de obediência. Nós somos o povo da cruz, nós somos o povo do amor. Que você ao andar, que você ao caminhar, que você no seu trabalho, possa ser reconhecida como a marca de alguém que é puro amor. Transborde amor sobre a vida das pessoas. Traga mais um para cá, demonstrando amor a semana inteira. Chega na terça, quando você faz um convite para um culto, para uma célula na quinta ou sexta, isso se torna irresistível, porque você está transbordando amor sobre a vida dela. Por fim, existem várias fontes que você pode se conectar. Existem várias fontes que você pode ter acesso. E o meu desejo é que, em nome de Jesus, você possa escolher as fontes certas. Eu convido você a ficar em pé, nós vamos cantar o refrão dessa música. E se você entende que você precisa conectar melhor com essas fontes, seja alguma delas a palavra de Deus, o Deus o Pai, o nosso Jesus, o Espírito Santo, ou o amor, se você entende que você precisa conectar mais nessa fonte, para viver o amor de Deus, se você compreende que em Jesus, eu tenho fonte de água limpa, longe de Jesus, eu tenho fonte de água suja, e se você beber faz mal, longe de Jesus, a fonte é suja, é imunda, o que o mundo oferece é podre, faz mal para o nosso ser, mas em Jesus eu tenho água limpa, em Jesus eu tenho água que purifica, água que faz bem, água que transborda, água que contagia. Que você que entende isso, que precisa conectar com algumas dessas fontes, ou com todas as fontes que eu falei, eu convido você a fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, no nome de Jesus, cremos que o Senhor é o Deus de milagre, um Deus de promessas. Cremos que através do poder da sua palavra há transformação. Cremos, ó Deus, que o Deus Pai que nos chamou, nos deu o manual de instrução, nos deu a palavra como um manual para conduzir e seguir a nossa vida. É possível nós nos conectarmos numa fonte e vivermos, ó Deus, uma vida em abundância de alegria, em abundância de servir o próximo, em abundância de transformação, Senhor. Por isso nós colocamos a mão nos nossos corações e pedimos: seja a nossa fonte, Deus Pai. Seja a nossa fonte, querido Jesus, o homem corajoso. Seja a nossa fonte, doce Espírito Santo, conselheiro. Seja a nossa fonte, a palavra de Deus, que inclua isso na nossa rotina. E que seja a nossa fonte, o transbordar do amor. É o que nós oramos e clamamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.